Se cercar de pessoas que te botam pra cima, porque o negócio da terra já tá chamando, né, gente? O caixão já tá te É o puxando. destino final. Então A natureza já te pega, né? Já pega, já tá caindo tudo. Aqui tem que chamar a defesa civil, gente. Gosto muito de gastar meu humor na rua, assim, com... Quando eu não começo a falhar com isso, eu já dou uma parada, assim, tá na hora de puxar. Que é o teu melhor que você tem pra dar. É, porque eu gosto de brincar. E eu testo muito, eu tô sempre em estado de improviso. O Paulo morre de rir, gente. Ele tava com um processo aí, não sei o que, ele veio me falar assim, amor, não sei, tava uma confusão dessas aí de política. Disse, eu posso ser preso, não sei o que. Esse cara, não se preocupa não, que eu vou levar vaselina pra ti na prisão. Isso assim, eu acordando com remela no olho. E ele assim, amor, eu vou ser presa. Eu vou ser presa. Ele fica tranquilo que eu vou levar a vaselina pra ti. Então assim, eu gosto de estar brincando. Eu acho a vida uma alegria difícil, sabe? Levar a vida de forma leve. Porque a vida é difícil. Tem uma entrevista do Pellegrino, do Hélio Pellegrino, pra Clarice nesse livro, que é esse mesmo livro da Elis. Da Elis é um negócio que a Clarice fazia pra... Ela entrevistava as pessoas, Chico Buarque, Niemeyer, Elis, um monte de gente, que ela fazia um bem bolado ali para poder ajudar o orçamento, né? Porque ela nunca teve também essa coisa de um teto todo seu, né? Que a Virginia Woolf falava isso, né? A mulher tem um teto todo seu para escrever. Você acha que Carolina de Jesus teve teto todo seu? A mulher era uma catadora, estava ali escrevendo... né? Terapêutico. Exatamente. Clarice tinha isso. Eu também nunca tive um teto todo meu, não, para escrever. Tava lá, botando no caixão, no baú da Perpétua lá e escrevendo, né? É interessante isso que você tá falando, assim, porque essa coisa de você dar o seu melhor na rua é quando você tá disposto a estar com as pessoas. E quando você vai brincar com as pessoas na rua... É um carinho que você está fazendo. Não, é o seu dom, é o seu talento. É ali que você está dividindo o seu melhor. Né? E sabe o que eu percebo, gente? Sinceramente, as pessoas são muito agradecidas a quem te leva alegria. Com certeza. É inacreditável. Com certeza. Tão bonito isso, sabe? As pessoas são muito gratas. Obrigada por ter me... Recebo cada mensagem. Você me tirou de uma depressão sem nome. Nós vivemos num país, no mundo, num tempo, não só num país, mas eu acho que no mundo, de muitas dores, de muito sacrifício. Você sai, você pega um ônibus, você... Sabe, a coisa do Covid, naquela época eu parava e refletia muito sobre isso. Todo mundo, eu não posso sair de casa. Cara, o outro ia, pegava aquele ônibus lotado, independente se ia pegar ou não. O cara do mercado, eu fazia questão de, naquele momento que eu ia ao mercado, sentar, conversar um pouquinho com aquela pessoa, poder ter ouvidos, escutar um pouco daquele medo. Porque a pessoa não podia falar, ela tinha que estar ali para trabalhar. E assim, ela tá ali também com medo. Ela também tem medo de perder o seu. E aí você chegar em casa, escutar, ver uma live da Dadá, sabe? É um momentozinho dentro de um caos, de um conforto, de um momento de você produzir um pouco de serotonina, sabe? Então, as pessoas são muito gratas a isso. Como a gente passou um momento agora do carnaval e as pessoas falando assim, nossa, vocês nos ajudaram através de live. É o mesmo você do humor, porque eram momentos pequenos que a gente não sabia o que era o outro dia. E naquele momento ali você levar um afago para ela. Por isso que eu estava até falando, essa alegria difícil, né, que o Hélio Pellegrino fala no livro para Clarice, né? Eu gosto de fechar raciocínio, né? A gente não fica nunca, né? Mas eu acho que é isso. A mulher brasileira, então, e acho que para a mulher ainda é muito mais difícil. Por isso que eu sou, quando eu digo, trabalha, cuida, e hoje você tem acesso, assim, à terapia, não é só coisa de rico, de elite, né? Porque essa mulher que pega 2 ônibus, né, 4 ônibus para te viabilizar... Eu tô falando, gente, de um privilégio que eu tenho hoje, né? Eu liberei a minha funcionária pro carnaval, ela não quis ir porque teve uma questão lá com o boy dela, com o namorado do marido dela. Mas eu tô sempre jogando junto, sabe? Como é que você tá com o seu filho? O que você... Faz terapia. Vamos fazer, porque é muito importante, né? E a terapia do riso, né? Fantástico. É isso, né? Você... poder levar uma... Cara, e graças a Deus isso é uma coisa natural, assim, né? Que eu vejo que as pessoas torcem muito por mim, assim, porque eu faço com prazer.
Eu não tenho dificuldade, assim. A alegria é um vestido que me cai bem, sabe? Assim, eu me sinto confortável. Eu não gosto do drama, Tudo bem, eu não sou ha-ha-ha, kkk. Ninguém é tempo inteiro ha-ha-ha, kkk. É óbvio, todo mundo tem seus momentos, né? Mas eu me sinto... Eu acho que a tristeza é o aboio de chamar o demônio, né? Como o Guimarães Rosa falava isso, né? Abrir uma porta, né? É, um portal que não... Gente, aí tá bom, ficou um dia, 2 dias, beleza. No 3º dia começa a feder. É igual peixe fora da geladeira, né? Então, assim, é melhor você se conectar. A vida já se cercar de pessoas que te botam pra cima, porque o negócio da terra já tá chamando, né, gente? O caixão já tá é o destino final. Então a natureza já te pega, né? Já pega... Já tá caindo tudo. Aqui tem que chamar a defesa civil, gente. Tá caindo tudo, já. A bunda, é peito, é bucho. Entendeu? Então, assim... Então, a gente tem que estar do lado de pessoas que nos iluminem. Se não ilumina, elimina. É o relacionamento abusivo, é o assédio moral no trabalho, é o assédio sexual. Psicológico. Porque é muito... A coisa que eu acho mais luxuosa hoje em dia, cara, pra mim... Eu não admiro quem... Tudo bem, pessoas... Fama, dinheiro, beleza. Eu sou deslumbrada com a inteligência. A pessoa que é inteligente consegue... É a sapiofilia. É a sapiofilia. Exatamente. Tem tudo quanto é coisa hoje em dia, né, gente? Sapiofilia. É a sapiofilia. Então, assim, o luxo que eu acho hoje em dia é você ter mãe viva, com saúde e ter saúde mental. Porque sem saúde mental, você não vai pra lugar nenhum. Não adianta você ganhar dinheiro, trabalhar, se você não tem saúde mental para usufruir do... Não vai adiantar. Para saber que você tá bem. Né? Você não tem saúde mental para viver com seu cônjuge, você não tem saúde... A saúde mental é realmente, para mim, é o tema. Eu acho que a pandemia deu uma gravada, né? Eu acho que já era um assunto que vinha rolando, mas agora... Agudizou, né? Porque eu acho que a pandemia é tipo aquela pedrinha que você joga assim no rio e vai... Até hoje a gente tem... um desdobramento, né? Porque a gente foi muito afetado por isso, gente. 700 mil pessoas morreram. Então, assim, a gente precisa cuidar da carcaça através do exercício e da terapia no juízo, né? Não, e saber-se feliz, né? Porque a felicidade tem a ver com saúde mental. Você não tem como ser feliz se você não tem saúde mental. Você nem se percebe feliz. Uau. Olha que loucura isso. Você não exerce nem fé. Tem gente que fala assim, felicidade. Qual o oposto de felicidade? Depressão. O oposto. Porque assim, como um deprimido exerce sua fé, se ele não acredita em nada? Então eu fico muito chateada quando alguém fala de um deprimido e fala assim, mas isso é falta de fé. Não, isso é falta de possibilidade de exercer sua fé. Uau. Que é uma condição humana, né? Que lindo. Assim, não, e felicidade começa com qual primeira sílaba? Fé. Olha só. Essa mulher é rápida. Ela é rápida. Ela faz conexão. Então, assim... Não, eu sou lanterneira de almas. É eu tenho vontade de estudar psicologia. Lanterneira de almas. Que coisa linda. Eu tenho um consultório sentimental. Minhas amigas falam... Até o meu Você devia fazer uma peça assim. Lanterneiros de almas. Eu gostei. Gostou? Registra logo o nome. Registra esse nome, não pegue, gente. você que tá em casa. Se você fizer, a gente faz um Pod People ao vivo. Falando sobre isso no final. Você plateia. Ai, que legal. Vamos, olha, fechando um negócio. Olha, tá vendo? Tirei o pé de casa, já fechou o negócio. Fechou. Você sabe que eu tinha um programa na Rádio Globo que eu vou tirar você desse lugar. Que era um consultório sentimental. As pessoas me mandavam... Olha que coisa bacana. Mandavam perguntando, né? Né? O que eu faço, Dadá? Sei lá, eu sou muito bonita, queria fazer cinema. Eu disse, vai estudar. O fato de só você ser bonita não quer dizer não que adianta que você vai conseguir, vai ler, vai estudar. Mas aí era até baseado naquela música do Odair José. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E era um consultório sentimental. Que eu dava... Tá aí, botar o lanterneiro de alma. Lanterneiro de almas, eu acho que a coisa lindo, né? tem muito. Gente, não do meu próximo filme. Pode, registra logo, tá? Registra. Porque eu acho que tem muito. Você pode... Lanterneiro de almas, é lindo. E pegar essa coisa de, sabe, esse lado seu... Né? Tipo assim, aquela mulher te escreve pra perguntar alguma coisa de um relacionamento abusivo. Minha filha, ele só te procura à noite, não dê chance. Você não é lanterna, pro cabo só te procura à noite. Olha a luz. Isso. E dali vai, ó. E dali vai. A mulher liga com problema.